Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, passando aqui para deixar-vos mais um pedacinho do maná dos céus. Eu estou procurando trazer nesses dias alguma coisa sobre o ministério pastoral. Eu apresentei Jesus como sendo o nosso grande pastor. E hoje eu quero falar sobre como Deus tem chamado o homem para exercer o ministério pastoral. Mas precisamos saber alguma coisa acerca do ministério pastoral. Primeiro que todo ministério, amados, tanto na ministração da palavra quanto no louvor, esse ministério é divino. Não é uma incumbência dada por uma convenção ou por uma igreja. É Deus que chama. É Deus que chama o ser humano para exercer um cargo no ministério. A igreja somente reconhece a presença do dom. A igreja reconhece que existe o dom para o ministério, então ordena essa pessoa para exercer esse ministério. Se não houver uma ação divina, então não haverá o dom e então também não existirá sucesso na vida ministerial daquela pessoa. Quem for exercer o ministério pastoral, ele tem que estar convicto que ele tem o chamado de Deus. Esse chamado é pessoal. Deus tem o ministério certo para a pessoa certa. E, inclusive, até o lugar certo. Deus, ele é soberano, ele é onisciente e só ele pode saber essas coisas. Muitas vezes nós interrogamos, mas por que o irmão fulano é brasileiro e está lá na África, no meio do perigo, pregando a palavra de Deus? Esse dia minha esposa conversando comigo, ela disse, mas por que a irmã Isabel Ferreira foi tão longe para se tornar essa intercessora? Eu disse para ela, é um chamado de Deus. E ai dela se ela não for para a África para pregar o Evangelho. Então esse chamado é pessoal. E é um chamado soberano. O servo do Senhor, ao ser chamado, ele deve aceitar com humildade, se submetendo com humildade, reconhecendo que esse chamado é divino. Quando ele reconhece que Deus o chamou, que ele tem conhecimento de que Deus é soberano, então ele passa a confiar no Senhor, ainda que alguma coisa lhe seja muito difícil, ele passa a confiar no Senhor. E quando o chamado é feito por Deus, esse chamado definitivo. A chamada para o ministério, ela é definitiva. Aquele que é chamado, ele não pode impor condições. Ah, Deus, tu me chamou, eu vou exercer o ministério, mas eu quero tal coisa. Ah, Deus, eu quero tal dom. Ah, Deus, se tu quiser me usar, eu aceito ser usado, mas, entenderam? Então, o ser humano ele não pode impor nada. Ele não deve impor nada, porque a vontade de Deus é soberana. Ele não pode impor condições. Pelo contrário, ele deve agradecer a Deus o privilégio de ser chamado. Ele deve glorificar a Deus, dizendo, Senhor, muito obrigado.
Deus, ele tem chamado homens de um modo direto. Quando digo homens, eu me refiro à mulher também. Entre esses homens encontraremos Noé. Noé, ele aparece num tempo terrível da história, pois a sociedade estava corrompida à vista de Deus. A violência era muito grande. Havia hostilidade. Havia prática de pecado hediondo. Era um ambiente totalmente poluído. Um ambiente contaminado com o poder das trevas. A época era muito difícil, pois o homem tinha se afastado de Deus. Então Deus chamou Noé e deu-lhe ordem para construir a arca. Todos nós conhecemos a história da arca de Noé. Todos nós também conhecemos a chamada de Noé. Noé foi chamado para construir uma arca. Então podemos imaginar a maneira como Noé foi hostilizado, a ironia que o povo hostilizava a vida de Noé. Noé sofreu quando começou o seu projeto. Noé começou a construir a arca e sofreu muito. Certamente ele foi tido por louco, por alguém que tinha perdido a sua capacidade mental. Noé tinha plena certeza de que Deus havia chamado. Noé tinha plena convicção que o chamado era divino. Porém, a Bíblia diz que Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história. Eu vou contar um pouquinho da história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gênesis 6, verso 8 e 9. Então, quando Noé achou graça aos olhos de Deus, Deus chama Noé, dá a ele uma missão. E assim como Deus chamou Noé, ele chamou outras pessoas, outros personagens muito especiais, sob o método direto chamado por Deus foi Abraão. O chamado de Abraão era para deixar seu povo. Isso foi bem direto, bem claro por Deus. Deus disse para Abraão: Abraão, saia do meio da tua parentela. Diz o Senhor: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12, verso 1. No versículo 4 está escrito: partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele, e tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã. Então Deus chama a Abraão. O chamado de Abraão foi direto. Era para ele deixar seu povo, sua cidade, seus parentes, amigos e até mesmo alguns bens, e ir para uma terra desconhecida. Essa decisão exigiu fé, ousadia e obediência, que Noé obedeceu imediatamente, porque ele compreendeu que o chamado era poderoso. Ele compreendeu que era Deus falando com ele. Só um chamado divino, poderosa, poderia arrancar a Abraão de sua terra e levar ele em busca de outras. Alguns homens consideram isso como uma aventura. Naquele tempo, certamente, muitos amigos e parentes o aconselharam a abandonar essa ideia de ir para a terra prometida, pois Abraão tinha 75 anos, era um homem velho. Um homem velho se aventurar
em busca de uma terra desconhecida era algo que era loucura. Mas Abraão, ele tinha certeza que o chamado era de Deus. Se nós analisarmos algumas passagens bíblicas, também veremos a chamada de Isaías. A chamada de Isaías deu-se ao meio a uma vida que Isaías tinha. Ele era fã do rei, ele tinha um amor profundo por um rei. E quando esse rei morre, Isaías teve uma visão maravilhosa. Isaías conta-nos que um dos serafins tocou seus lábios com uma brasa viva, tirado do altar de Deus. E que a voz do Senhor lhe disse: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías 6, verso 8. Então disse o profeta: eis-me aqui, envia-me a mim. Não se apressou antes de ter sido visitado de maneira tão especial pelo Senhor, de ser um portador de voz de Deus. Ele esperou e quando Deus chamou, ele foi qualificado para a sua missão. Essa visão marca todo o ministério profético de Isaías, o que é demonstrado ao longo do seu livro. O chamado, ou seja, o ministério de Isaías é muito semelhante à chamada de muitos pregadores da atualidade. Eles passam a ter a convicção, eles passam a conhecer a Deus na intimidade, conhecem a justiça de Deus e a necessidade de levar almas ao altar do Senhor Jesus. Então, amados, diletos irmãos, também conhecemos o chamado de Jeremias. Jeremias narra em detalhe a sua chamada no primeiro capítulo do seu livro. Ele diz assim: venha a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei a nações e te dei por profetas. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante desse povo, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me a boca e disse-me o Senhor: eis que põe a minha palavra na tua boca. Olha, Jeremias, ponho-te neste dias sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres, e para arruinares, e também para edificares e plantares. Jeremias 1, versículo 4 a 10. Então, amados, nós vemos que Deus, ele usa um método direto para chamar as pessoas. Ele vai usar um método direto para falar contigo, ou por sonho, por visão, por revelação. Se você almeja o ministério pastoral, se coloca no altar divino, clame a Deus e espere o chamado divino. Nós vamos ver que no Novo Testamento o Senhor Jesus chamou pessoalmente a cada um dos 12 apóstolos. Houve um momento, inclusive, em que eles faziam parte de um número bem maior, um número muito grande de discípulos. Porém, o Senhor Jesus fez questão de separá-lo novamente e fazer uma designação específica. Ele separa 12 e chama esses 12 de apóstolo. No mundo em que nós vivemos, amados, nós podemos ter muitos seguidores. A igreja que nós ministramos pode ter muitos obreiros.
Você pode ser presbítero, mas ser pastor, estar no cargo de pastor e ter acima de você até apóstolo. Ter acima de você líderes maiores, mas que irão se submeter a você porque eles verão a unção que está sobre sua vida. Então a Bíblia conta-nos que Jesus chama os seus discípulos. Havia uma multidão muito grande de discípulos naquele dia. E ele retirou-se para o monte a fim de orar. E Jesus passou a noite toda orando. A noite toda Jesus passou conversando com Deus. E quando amanheceu, Jesus estava preparado, porque ele passou a noite toda conversando com o Pai. Então ele chamou a si seus discípulos. Ele escolheu 12 entre eles, as quais deu também o nome de apóstolo. Esses foram os escolhidos por Jesus. Simão, a quem ele acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Orfeu, Simão, o chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, aquele que traiu a Jesus. Livro de Lucas, capítulo 6, versículo 12 a 16. Esses 12 homens iriam mudar o curso da história da humanidade. A maioria deles e outros que seria chamado posteriormente haveria de escrever com o próprio sangue algumas páginas da história sagrada, da história sacra. Por esse motivo, justifica-se o empenho do Mestre em chamá-lo e prepará-los. E por esse motivo, nos mostra que Jesus precisou passar a noite toda orando e conversando com o Pai. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Livro de Marcos 1, verso 17. Então, mais tarde nós também vemos a chamada de um homem que era arrogante, perseguidor da igreja. Ele considerava ser justo diante de Deus pela justificativa da lei. Esse homem, ele matou muito cristão, ele perseguiu muita igreja. Ele viu soldado matando criança, mulheres e adultos. E ele não fez nada. Ele era um grande perseguidor da igreja. Esse homem se chamava Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso, que mais tarde passou a se chamar Paulo, o apóstolo Paulo. Ele matou muito cristão, amados. Ele achava que matando os cristãos estava prestando um grande serviço a Deus. Ele mesmo nos conta isso em Atos do Apóstolo, no capítulo 8. Não seria qualquer chamada que iria mudar a vida desse homem, desse ser arrogante. Por isso, o próprio Senhor Jesus providenciou uma chamada inusitada. O impacto daquele encontro com o Senhor Jesus foi tão marcante que transformou completamente a vida daquele homem arrogante. Transformou Saulo de Tarso em Paulo. A conversão dele tornou-se o acontecimento mais importante desde o momento do derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecoste, tanto que está narrado 3 vezes no livro do Atos do Apóstolo. Logo após essa extraordinária conversão, o Saulo de Tarso agora, na figura de Paulo, já começou a testemunhar de que Cristo era o Filho de Deus. Pelo que orei, disse o apóstolo Paulo, a Deus, e diante do rei Agripa não foi desobediente à visão celestial. Então Deus usa um método direto e também ele usa um método indireto para chamar o ser humano.
Ele pode chamar você de uma maneira específica, direta, através de uma revelação direta, ou falar diretamente ao teu coração, ou usar também uma forma, um modo indireto para te chamar. Deus somente não chamou de forma direta, mas também vemos na Bíblia que ele usou um método indireto, com um grande objetivo de levar homens a se tornarem seu verdadeiro emissário. O método indireto pode envolver pessoas, como também circunstância. Vamos ver o chamado que Deus teve para José. José ainda era moço. Ele teve alguns sonhos que indicavam que ele iria exercer um grande papel de liderança. Que ele, inclusive, iria liderar seus próprios irmãos, que eram mais velhos que ele. Porém, não se tratava de uma chamada definida. Eram sonhos. Sonhos que José teve. A Bíblia diz que teve José um sonho e ele relatou esse sonho a seus irmãos. Por isso, os irmãos passaram a odiar a José. Anteriormente já odiava José, mas eles passaram a odiar ainda mais. Pois lhe disse José: rogo, pois, meus irmãos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé. E os vossos feixes rodearam-se e inclinaram perante o meu. Então lhe disseram os seus irmãos que ele queria governar sobre eles. Os seus irmãos ficaram irados. Eles dizem: então vocês irão governar sobre nós? E sobre nós dominará realmente? E com isto tanto os odiava por causa dos seus sonhos e das palavras que José falava. Teve ainda outro sonho e tornou a contar seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contudo, o próprio pai de José repreendeu a José e lhe disse: que sonho é este que tiveste? Acaso viremos eu, tua mãe, teus irmãos, inclinaremos-nos perante ti em terra? E seus irmãos tinham ciúme de José. Odiava José por causa desse sonho. Esse chamado não foi direto, foi um chamado indireto. Era um sonho que Deus colocava para que José, ele era muito jovem, ele não compreendia esse chamado. E mais tarde Deus manifesta transformando em realidade todos os sonhos que José teve. Então, amados diletos irmãos, precisamos compreender que quando Deus chama alguém, ele chama de uma maneira que dá a ele a profunda convicção de que é Deus que está falando com ele. Que essa convicção ela irá permanecer dentro da alma, dentro do coração. E se Deus fez uma promessa para ti, por meio de revelação, de sonhos, de visão, direta ou indiretamente, essa promessa vai se concretizar. Deus, ele vela pelas suas palavras, ele irá cumprir a sua palavra na totalidade na tua vida. Que Deus vos abençoe. Eu sou o presbítero Gregório, apresentador do Pedacinho do Maná dos Céus. Graça e paz para todos. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu estarei compartilhando esta mensagem somente às 16 horas, no horário da oração. 16 horas aqui em Campo Grande, 17 horas, horário de Brasília, na oração do entardecer. Estou gravando diretamente na sala de reunião de um grupo e após estarei compartilhando. Fique na paz. Estarei já fazendo a oração do entardecer também.